Qual o fim principal do homem? Seja bem-vindo, este é o canal Descomplicando as Escrituras e vamos para mais um vídeo. Pois bem, essa é a pergunta do Breve Catecismo de Westminster. É a primeira pergunta que nós temos aqui, ó, no Breve Catecismo de Westminster. E esse próprio catecismo, ele vai trazer a resposta, ele vai dizer: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Mas o que que isso significa? Né? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O que que isso quer dizer? Para que nós possamos entender essa pergunta que é feita no breve catecismo, e essa resposta, ele traz os textos bíblicos aqui que dão sustentação para essa resposta. Eu queria trazer dois conceitos, para que a gente pudesse pensar um pouco sobre isso, dois conceitos de felicidade. Né? Esse primeiro conceito de felicidade é para o judeu. O que é felicidade para o judeu? E o que é felicidade para o gentio, né? Ou para o grego, desenvolvido ali esse conceito por Aristóteles. E aí eu queria usar dois termos, né? O primeiro é felicidade para o judeu, que é a palavra sincha, não sei se essa é a pronúncia correta, e a palavra no grego eudaimonia, que significa ambas felicidade. Mas o que é felicidade para um e o que é felicidade para o outro? Para a gente poder chegar a entender o que, que significa isso, né? A resposta que o breve catecismo dá, de que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O que, que isso significa? Pois bem, essa palavra Cíntia, no hebraico, ela traz a ideia de fazer a vontade de Deus. E quando se fala em fazer a vontade de Deus, está se falando de uma vontade preceptiva, ou seja, uma vontade de lei. Para o judeu, felicidade diz respeito a ele andar segundo a lei de Deus. E quando se fala em judeu, estamos falando aí de 613 leis, ou seja, o judeu precisa andar segundo esse sistema de leis que Deus deu a eles, né, a lei de Moisés, de maneira que ao cumprir essas leis, eles então eles são felizes. Por quê? Porque eles estão fazendo a vontade preceptiva de Deus, a vontade que Deus determinou para que eles fizessem, andassem segundo a lei, né, a Torá. E mais ainda, a felicidade para o judeu, além de cumprir essas 613 leis, tem um grupo de leis específica, a gente chama ali de lei moral, que são os 10 mandamentos. Essas leis, o judeu precisa andar, cumprir na plenitude essas leis, essa vontade de preceito de Deus, para que Deus então possa a se agradar deles e eles então serem felizes. Ou seja, veja que a felicidade para o judeu ela está condicionada ao cumprimento da lei moral de Deus. Então isso é felicidade para o judeu, cumprir a lei de Deus. Se ele não cumpre a lei de Deus, ele não é feliz, porque a felicidade está necessariamente condicionada a esse cumprimento da lei moral de Deus. E agora indo para a palavra eudaimonia, que também significa felicidade, qual é a ideia de felicidade que Aristóteles trouxe nesse termo, né? nessa palavra eudaimonia? Veja que a ideia de Aristóteles, o homem ele é feliz quando ele cumpre o seu princípio teleológico. O que que isso significa? Cumprir o princípio teleológico. O homem ele tem uma finalidade. Olha, qual é o fim do homem, né? A finalidade do homem, que é a pergunta aqui do nosso breve catecismo. Né? O homem ele tem um fim teleológico. O homem, de todos os seres que existem, ele é o único que fala. Ele é o único que raciocina. Então, para Aristóteles, o homem ele é feliz quando ele desenvolve a sua razão. E ao desenvolver a sua razão, ele está buscando as virtudes, está tentando entender a realidade tal como ela se apresenta. Então, para Aristóteles, o homem feliz não é aquele que tem muitos bens, não é aquele que vive em vida devassa, não. Para Aristóteles, o homem feliz é aquele que desenvolve a sua razão. Ele fica o tempo todo buscando entender a realidade tal como ela é. Ele fica procurando a verdade. E onde está a verdade para Aristóteles? Aristóteles disse que tudo que existe, ela procede de um primeiro motor, do motor imóvel, que São Tomás de Aquino vai chamar de Deus pessoal, né? O Deus transcendente, mas o Deus também emanente. E ele estabeleceu o princípio de cada
elemento da coisa existente, da coisa criada, e que esses elementos eles possuem princípios de funcionabilidade, e o homem, quanto mais desenvolve a sua razão para entender esses elementos e entender o próprio ser humano, ele é feliz. Então, para Aristóteles, felicidade é desenvolver a sua razão à luz dos princípios estabelecidos pelo primeiro motor em toda a criação. Então, quando o homem busca entender usando a sua razão, então ele é feliz. Se ele age de forma diferente daquilo que o primeiro motor, que o motor imóvel estabeleceu como princípio de funcionabilidade, ele não está buscando as virtudes, ele é um homem vicioso, né? Que o contrário de virtude é o vício. Então, perceba que está muito, muito ligado esses conceitos, tanto para o judeu quanto para o grego, de felicidade. Ora, se para o judeu felicidade é cumprir a vontade de Deus, a vontade preceptiva de Deus, a vontade de preceito de Deus, e para o grego é o homem desenvolver a sua razão à luz da realidade tal como ela é, quem foi que estabeleceu a realidade tal como ela é? Foi o próprio Cristo, né? No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, por meio dele tudo se fez. Então Cristo é quem fez todas as coisas, e ele estabeleceu os princípios de funcionabilidade, aquilo que Aristóteles chamou de primeiro motor, e São Tomás de Aquino vai chamar de Deus, né? O Deus transcendente e o Deus imanente. Então, quando nós entendemos a realidade tal como ela é e buscamos, fazendo uso da nossa razão, entender essa realidade, nós, para Aristóteles, melhor dizendo, o homem ele é feliz. E Santo Agostinho vai dizer no livro dele 2 sobre o livre-arbítrio, ele vai dizer que o homem, ainda que não tivesse os seus sentidos, ele teria a sua razão, mas a sua razão iria esbarrar na fé para ele poder então entender a totalidade da coisa criada. E aí ele diz que o homem, ainda que use os seus sentidos, ele os usa, e esses sentidos, ao captar esses elementos da criação, ele vai sistematizar com a sua razão, né? Tá usando a razão, desenvolvendo a sua razão, mas essa razão vai esbarrar naquilo que nós chamamos de fé. Então, essa razão vai buscar a verdade em algum lugar. E onde é que está essa verdade? Na fé, né? E fé não é simplesmente acreditar que algo vai acontecer ou que algo poderá acontecer. Fé diz respeito a toda a obra criada, tudo aquilo que Deus criou por meio do seu Filho, a promessa de vinda do seu Filho, o seu Filho encarnado, a morte e a ressurreição. Então, fé é algo muito mais profundo que aquilo que muita gente acha que é. Então, perceba que o conceito de felicidade, tanto para o judeu quanto para o grego, ele diz respeito a você buscar as virtudes, né? Porque a vontade de preceito de Deus são virtuosas, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então diz respeito a você buscar as virtudes, os valores morais, os valores eternos. Então, felicidade tanto para um quanto para o outro diz respeito a você entender que você tem uma finalidade, e essa finalidade ela diz respeito a você cumprir um princípio moral, né? Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que a lei está gravada em nossos corações. E essa lei é que nos conduz para que nós possamos buscar essas virtudes. Tá? Então, quando nós olhamos para o nosso breve catecismo que diz qual é o fim principal do homem, e ele diz que é glorificar a Deus, quando o homem olha para a criação, para a coisa criada, e percebe que os princípios de funcionabilidade de cada elemento da criação foi estabelecido no ato da criação pelo próprio Deus, e faz uso desses elementos para glorificar a Deus, o que esse homem está fazendo? Cumprindo a sua finalidade, cumprindo o seu fim, que é glorificar a Deus em tudo, em tudo. Veja, por exemplo, quando Eu vou trazer um exemplo aqui, o seguinte exemplo. É... Veja que Deus disse para Adão e Eva, ainda lá no Éden, né? Sedes, e os abençoou, dizendo, sedes fecundo, né? Então, povoem a terra. Então, a ordem de Deus foi para que o homem e mulher tivessem filhos. Quando o homem faz uso das leis que Deus estabeleceu na criação e cria elementos para que homem e mulher não tenham filhos, o que está acontecendo? Esse homem e essa mulher está fazendo uso da criação não para glorificar a Deus, mas para ir contra Deus. Para ir contra Deus. Então, o fim desse homem e dessa mulher, que era glorificar a Deus, eles estão fazendo exatamente o contrário. Então, quando o casal tem filhos e esses filhos são educados para a glória de Deus, ensinados à luz da vontade de preceito de Deus, o homem está cumprindo o seu fim, que é glorificar a Deus.
E nele, a resposta continua dizendo que nele devemos nos alegrar para sempre. Por quê? Porque, olha, pensa na seguinte situação: nós caminhávamos para uma condenação eterna, onde o tormento não tem fim. De repente, esse Deus enviou o seu Filho, que é justiça nossa, nos tirou dessa condição, né, matou o seu Filho fazendo justiça nele, para que nós não fôssemos condenados porque éramos dignos de condenação. Então ele, como nosso representante, foi condenado em nosso lugar, e agora Deus está nos conduzindo para a morada com ele no paraíso. Como nós não podemos nos alegrar nesse Deus para sempre, né? Então, veja que a resposta parece ser, melhor, a pergunta, né, parece ser uma pergunta simples, né, qual é o fim principal do homem? E a resposta é que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, é algo muito mais profundo daquilo que nós possamos aí imaginar. E essas respostas são extraídas na onde? O nosso breve catecismo vai dizer que está lá em Romanos 11:36, 1 Coríntios 10:31, Salmos 73, 25, 26, Isaías 46, 43, 7, Romanos 14, 7, 8, Efésios 1, dos 5 ao 6. Então, o fim do homem é viver para a glória de Deus e nele se alegrar o tempo todo. Quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer coisa, fazei-as para a glória de Deus. Então, a finalidade do homem é cumprir a vontade de preceito de Deus. A finalidade do homem é desenvolver a sua razão para a glória de Deus. E essa razão vai sempre bater na verdade que está internalizada em nossos corações, porque foi Deus quem a colocou. Tá certo? Então, esse foi uma breve exposição sobre a primeira questão do nosso catecismo, né? O breve catecismo de Westminster, tá certo? Se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Deixa um comentário, compartilha para que outras pessoas possam entender qual é o fim do homem, tá certo? E se você quer contribuir com o crescimento deste canal, também você pode se tornar membro. Ao se tornar membro, você terá acesso a um curso com 8 ou 9 aulas de introdução à interpretação bíblica, e agora já iniciei um novo curso que é explicando as heresias. A primeira aula foi aberta, ela já está disponível no canal, e esta semana eu devo postar a próxima aula, mas essa aula será fechada apenas para quem é membro do canal. Aí os membros do canal também vai ter direito ao material em PDF, tá bem? Então que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez, curte, comenta, compartilha, para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas, tá certo? Fique com Deus, até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.